Ora, muito boa tarde nos dê Deus. Para todos vocês, já me estão a ouvir. Olha, Magna, como vai? É, isto, no meio do Covid, isto é sempre complicado. Estamos todos nas mãos de Deus e que Deus nos acuda e de Nossa Senhora que nos dê uma mãozinha. É mesmo assim que isto funciona. E nós hoje vamos ver isso na nossa lição. Mas, melhor do que isso, é pedirmos, então, que Deus esteja no meio de nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Trono da sabedoria, rogai por nós. E nós hoje vamos terminar a aula com a fundamentação bíblica de Maria como trono da sabedoria. Portanto, se quiserem saber, fiquem até ao final. Correto, Rita Aparecida? Concorda comigo, não concorda? Concorda, sim, senhor. É assim mesmo. Ora, nem mais. Vamos então começar então a nossa aula. Hoje vamos para a segunda parte das prefigurações de Maria no Antigo Testamento. Já falamos na última aula da primeira parte. Se ainda se recordam, o Sinai, etc. Agora vamos para a nossa segunda parte. Sinai, Caná, Maria, Cruz, Filha de Sião, Nova Jerusalém, Sabedoria Maria, Arca da Aliança. Oh, meu Deus! Temos tantas coisas bonitas para tratarmos. E no meio de todas essas coisas bonitas, vamos então começar com as palavras de um professor meu, já com os seus 86 anos, que dedicou desde 1977, tese de doutoramento dele, foi exatamente sobre Maria como Arca da Nova Aliança, em 1977. Ensina desde 1971, façam-lhe as contas, ainda hoje em dia ensina. E então ele deixou para trás uma tradição imensa na Mariologia Bíblica. É difícil tratar num argumento de Mariologia Bíblica sem citá-lo. Um homem que disse que leu praticamente tudo aquilo que existe para ler a nível mundial. Vocês sabem, os biblistas falam todas as línguas possíveis e imaginárias. E deixou-nos então este texto. A antiga aliança foi sigilada no Sinai. Vocês lembram-se do Sinai, Moisés, o povo que chega, portanto, à base do Sinai, Moisés que sobe, vê a Deus, a sarça ardente, Deus que aparece, ele cobre o volto, o rosto, depois as tábuas da lei, ele desce, faz a Arca da Aliança como Deus lhe ordenou, então fazem uma tenda que contém a Arca da Aliança, que contém as tábuas da lei, que são a palavra de Deus para aquele povo. Isto fazendo assim um resumo em 30 segundos do livro do Êxodo. Enquanto na perspectiva joânica, o Sinai chama-se Bodas de Caná. No início de ambas as alianças é necessário um ato de fé. Vocês lembram-se quando eu vos disse uma altura o que é fé? Maria, modelo da nossa fé, e para a esquerda e para a direita. O que é fé? Proposta de Deus e resposta do homem. A aliança do Sinai, o que é? Proposta de Deus e resposta do homem. Então, no Sinai, quem é que respondeu? Todo o povo. Moisés, como mediador, comunica ao povo aquilo que Deus disse e o povo responde: quanto Deus o disse, nós o faremos. Êxodo 19:8. Nas bodas de Caná, Maria diz aos servos: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Colocando-nos dentro desta moldura, uma nova luz ajuda-nos a compreender as palavras de Maria aos servos nas bodas de Caná. Este seu conselho reúne as palavras remotas pronunciadas pelo inteiro povo de Israel aos pés do Monte Sinai. Sim? Vamos aprofundar. Stefano de Fiores, um outro grande mariólogo, ele não especialista em Sagrada Escritura, mas especialista em
espiritualidade. A sua tese de doutoramento, defendida em 1978, foi sobre a espiritualidade mariana de São Luís Maria Grignon de Montfort, e depois dedicou-se à Mariologia. E é um grande nome da Mariologia. Diz Stefano de Fiores: a narração de Caná tem como referência dois polos, um do passado e outro do futuro, sem os quais não podemos entender a relação entre Sinai e cruz. Uma série de paralelismos coloca Caná em relação com o Monte Sião, onde acontece a aliança de Deus com o seu povo através de Moisés. Moisés, um mediador, Deus que oferece a lei como dom da aliança e a resposta do povo. Aquilo que acontece no Sinai agora acontece em Caná, com novas personagens e novas modalidades. O papel de mediador se desenvolve com a mãe de Jesus, que fala com Deus e com os servos. Deus, Jesus Cristo, e com os servos. No lugar de Yahvé, encontramos Jesus Cristo, o autor da nova aliança, apresentada pelo vinho excelente. A resposta à aliança é colocada nos lábios da mãe como convite a ser repetido pelos servos. A medianeira é a primeira a confessar a aliança com Deus na pessoa de Cristo. Por ele é enviado. Dada esta identificação de Maria com o povo na resposta, apresentada no Antigo Testamento como uma imagem feminina, Israel como esposa, Jesus dirige-se a Maria com uma palavra em vulgar: mulher. Vocês tenham em consideração esta palavra, certo, Ana Lúcia? Porque a palavra mulher vai nos acompanhar toda esta aula. Não porque eu seja feminista ou coisa parecida, mas acreditem, vai nos acompanhar toda esta aula. E nesta questão a Sagrada Escritura não brinca. Vocês já vão ver porquê. Israel no Sinai. Diz o povo: tudo aquilo que o Senhor disser, nós o faremos. Assim se conclui a primeira aliança, onde todo o povo de Israel acolhe o dom da lei, o dom da aliança, prometendo a Moisés o quê? A obediência à lei. E Deus, quando Moisés sobe novamente no cume do Sinai para dizer a Deus o que é que o povo respondeu, qual é a resposta de Deus? Ouvi as palavras que este povo te dirigiu a ti, Moisés. Está bem o que disseram. Quem dera tivessem semelhante disposição em temer-me e em guardar os meus mandamentos todos os dias, a fim de serem felizes para sempre, eles e os seus filhos. Deuteronômio 5, 28b, 29. Então, podemos dizer que o primeiro fiat, faça-se, de Israel ao Senhor, acontece através de Moisés no Monte Sinai. Pronunciando o seu fiat, Israel torna-se esposa do Senhor, seu esposo. Pois, como o oráculo diz, vejam estas palavras românticas de Ezequiel 16:8. Estendi o meu manto sobre ti e te fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo e passaste a ser minha. Digam lá que a Sagrada Escritura não é romântica. Ai, ai, ai. É romântica de que maneira? Ora, dito isto, vamos então Maria em Caná. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Já vimos que é o chamado testamento espiritual de Maria. E todo o povo respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Correto? E eu tenho a certeza que a Marli Souza concorda comigo. Contudo, o Evangelho não termina aqui. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. E depois, em Mateus 28, já ressuscitado, mandando os discípulos, os apóstolos, à evangelização do mundo, todos os povos e nações da terra, ele diz: ensinai as comunidades a observar
tudo o que vos prescrevi. Então nós vemos uma atitude semelhante, se quisermos assim, da parte de Deus do Sinai e da parte de Jesus Cristo. Vemos uma atitude semelhante da parte do povo de Israel e da parte de Maria. Então, Daniel, qual é esta relação entre Maria e Israel? A consonância dos versículos citados demonstra que a Virgem vive em profunda comunhão com a fé do povo da qual é filha. Ela torna-se em Caná a porta-voz perante Cristo novo Moisés. A mulher, povo de Deus, pode finalmente ser chamada não de mãe, mas de mulher, pois compendia Israel, mulher da aliança. Concorda comigo, Marlena? Maria e a Igreja. Já vimos quando da aliança existe e conosco. Nós, sendo a comunidade dos discípulos do Senhor ressuscitado, temos na exortação de Maria aos servos de Caná o modelo da obediência de fé em Cristo, seu Filho. Isto nos permite a Maria e aos discípulos de entrarem na intimidade com Jesus. Esta intimidade é muito importante para entendermos o ventre materno, que já vamos ver o que é que significa. Neste contexto, é que podemos entrar nas bodas nupciais do Cordeiro, Esposo, Messias da Nova Aliança, que inaugura o terceiro dia da Páscoa. Porque, de facto, as bodas de Caná começam com a lógica temporal e no terceiro dia. Claro que eu agora não vos vou estar a explicar o que é que isto tem a ver dentro da lei hebraica de matrimónio e como celebrava o matrimónio. Deixemos isso à professora Torti, que é especialista. A fecundidade eclesial do convite de Maria está presente na última aparição de Cristo, Mateus 28, ao lado do versículo. Como podemos observar destas palavras, existe uma harmonia entre a igreja missionária e Maria nas bodas de Caná. Quando nós dizemos Maria, estrela da evangelização, nós estamos a encher a boca de quê? De espiritualidade mariana que se baseia na Sagrada Escritura. Como nós nos esquecemos, ao longo dos séculos, de ler a Escritura, de fundamentar a nossa visão a partir da espiritualidade na Escritura, o que é que aconteceu? Nós temos os frutos, não conhecemos o ramo, muito menos a árvore. Estão a entender? Nós temos frutos, mas esquecemos do ramo e muito menos da árvore. O que é que nós estamos a fazer aqui? Estamos a colocar desde a raiz até ao fruto todo o percurso. E ao lado de um fruto, tantas vezes estão tantos outros. A fecundidade eclesial do convite de Maria está presente na última aparição de Cristo. Como podemos observar destas palavras, existe uma harmonia entre a Igreja missionária e Maria nas bodas. Esta continuidade de Israel a Maria e de Maria à Igreja, conduzindo a humanidade a ouvir a única palavra que salva, a Mãe de Jesus. Revela o caminho a ambos os povos da aliança. O que é que isto significa? Maria é hebreia e Maria é cristã. Os discípulos, grande parte deles, são hebreus e depois são cristãos. As primeiras comunidades, sim, são hebraicas, mas sim têm os provenientes, os chamados prosélitos, os provenientes do paganismo, do mundo dos deuses, da mitologia. Então Maria une a esperança messiânica do Antigo Testamento, une a esperança do Novo Testamento, deste reino que não terá fim, e une também toda e qualquer pessoa, sem exceção, que decida fazer a vontade de Jesus, melhor, do Pai em Jesus. Por isso é que é na compreensão do testamento espiritual de Maria, fazer tudo aquilo que ele vos disser, que nasce o futuro para o terceiro milénio.
Vejam Tertio Millennio in Eunte, de São João Paulo II. Como eu vos disse, eu não tenho como objetivo de dar-vos, trazer-vos coisas originais. O meu objetivo é dar-vos o melhor que é possível encontrar em Mariologia acerca dos argumentos. Vamos ouvir São Paulo VI. Ao desejo de achar remédio para uma complicação surgida no decorrer do convívio, mas que na perspectiva do quarto Evangelho são realmente palavras em que parece repercutir-se o eco da fórmula usada pelo povo de Israel para sancionar a aliança sinaítica ou para renovar os compromissos da mesma, e palavras, ainda, em que há uma consonância admirável com aquelas outras do Pai. Quando, da teofania do Monte Tabor se ouviu: "Este é o meu filho muito amado, escutai-o." Começa a ter uma lógica divina, uma teológica dentro de nós destes versículos dispersos. São João Paulo II, como não podia deixar de ser, o que é que disse? Hoje somos os servos das bodas, caros irmãos e irmãs. A Virgem não cessa de nos repetir a nós, seus filhos e filhas, isto que disse em Caná. Aquele aviso se podia chamar testamento espiritual. É, na realidade, a última palavra que os Evangelhos nos entregam sobre ela, Mãe Santa. Unamo-nos e conservemos todas estas palavras no nosso coração. Ora, continuando o nosso percurso, vamos continuar a olhar para o Sinai. A aliança do Sinai exige a santidade. A palavra aliança significa união, proximidade com Deus a partir do seu povo. O Israel é santo porque Deus é 3 vezes santo. Mais aliança, mais santidade para Israel. Deus anuncia que quer fazer de Israel a sua esposa. Novamente, o romantismo de Cântico dos Cânticos. És toda formosa, ó minha amada, e mancha não há em ti. Mancha, continuem a memorizar esta palavra importantíssima. A renovação da santidade ocorre em Sião, Jerusalém, comparada a uma nova criação. Vejam os versículos de Isaías que olha para Jerusalém como uma nova criação. Antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, nós já encontramos uma esperança escatológica de uma salvação plena e definitiva do povo de Israel. E existe já essa esperança. Tem a sua raiz na Sagrada Escritura, nos comentários bíblicos rabinos, não ainda cristãos. O que é que nós sabemos? Que no Sinai, Deus realizou uma purificação total do corpo e do espírito. Do corpo, porque, se vocês lerem a narração do Sinai, Deus cura todos os doentes. Deus cura coxos, cegos, surdos, corcundas, mancos. Porquê? Porque para o serviço de Deus não eram admitidas pessoas com falhas corporais. Ok? Na época funcionava assim. No espírito, já sabemos o que é, do povo de Israel. Tal purificação era pedida pela Torá. A palavra Torá significa lei. Para não dizermos lei, dizemos a palavra hebraica Torá, que era o conjunto das leis de Israel. Então a Torá é oferecida a Israel. A Torá é pura, perfeita e imaculada. A Torá é sem mancha e, como tal, Israel deve ser um povo imaculado. O que é que isso tem a ver com Maria de Nazaré? Vamos ver. Maria é o espelho de Israel, o povo eleito. A aspiração de Israel de beleza incorruptível. Muito importante esta palavra, já vamos ver porquê. Se concretiza em Maria, que ao dar o seu consentimento à nova aliança, irradia a fidelidade, recuperando a beleza de Eva
que depois da serpente se tinha perdido. No firmamento da aliança, Maria e a Igreja esplendem como esposa, toda gloriosa, sem mancha nem ruga, mas santa e imaculada. Desde os inícios, a comunidade olha para Maria e fala da sua perfeita santidade no ventre materno, ou melhor ainda, a cheia de graça. Um fio direto percorre a Imaculada, desde toda a eternidade, a aliança no Sinai, até chegar ao momento mais alto, que é a encarnação do Verbo de Deus. Estão a entender como Maria funciona como uma ponte entre dois povos? E chegamos então, a pedido de várias famílias ao longo de 7 aulas, fala-nos da Arca da Aliança. Maria como Arca da Aliança, não é? Depois do sim de Israel, Deus desce para habitar no meio do seu povo. Pede para construírem um santuário para ser a morada de Deus, onde colocarão uma arca, sinal visível da presença de Deus que vive e caminha no meio do povo. A morada de Deus, em hebraico, no século I, eles utilizam o conceito teológico da Shekinah. Portanto, já no tempo de Cristo, existe este conceito teológico da presença de Deus no meio do seu povo chamado Shekinah. Esta morada de Deus. Ok? É importante esta palavra. Tenda erguida no meio do deserto para a reunião de Deus, quando Deus chama o seu povo para lhes falar, então chamou a tenda da reunião ou da aliança. Depois, já vamos ver, chegados ao tempo de David e depois ao tempo de Salomão, filho de Betsabeia, passa-se de uma tenda da aliança em Jerusalém para o templo de Jerusalém, do qual nós, atualmente, resta-nos apenas o muro de Salomão. Vocês conhecem, onde vocês veem os hebreus a deixarem bilhetinhos e a encostarem a cabeça, não é? É o templo, portanto, é o muro que restou do templo de Jerusalém, quando, em 486, Nabucodonosor leva, 586 aliás, leva para o exílio. Então, vamos ver se Maria tem alguma coisa a ver com a tenda profético-mariana. Lucas 1,35a. O Espírito Santo descerá sobre ti. Êxodos 34a. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião. Lucas 35b. Sobre ti se estenderá a sua sombra, a potência do Altíssimo. Êxodo 40, 35a. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre essa. E debaixo da nuvem o que é que nós encontramos? A sombra. Lucas 1,35c. Porque aquele que nascerá será chamado Santo Filho de Deus. Êxodo 40, 35b. E a glória de Deus enchia a morada. Conseguem ver os conceitos a repetirem-se? Reginaldo consegue ver perfeitamente como os conceitos se repetem? Exatamente. Está tudo ali. Não podem passar desapercebidos. Acreditem. Mas vocês depois também recebem o PowerPoint. Eu vou-vos dar uma série de indicações. Vocês pegam numa folha A3. De um lado, vocês escrevam o texto do Novo Testamento. Do outro lado, escrevam as diferentes passagens e depois coloquem com canetas de cor ou evidenciadores, vocês com a mesma expressão ou o mesmo significado nos diferentes versículos que aparecem ao longo das outras colunas com textos do Antigo Testamento. Garanto-vos que vão ter uma surpresa. Quanto de Maria foi pré-anunciado no Antigo Testamento?
Diz Leonete, esta presença divina que tinha no passado feito morada no tabernáculo, encheu a morada de tal forma que proibiu Moisés de entrar. Depois, habitando no templo de Jerusalém, ou mais concretamente na parte mais secreta do templo, o Santo dos Santos, esta presença que devia por fim consagrar o templo simbólico da era messiânica, eis que o anjo Gabriel anuncia a Maria que está para realizar-se ou quase atualizar-se no seu ventre, transformando este ventre virginal num santuário, um santo dos santos vivente. Esta presença divina que ela, desde a sua infância, tinha aprendido a venerar num só lugar na terra, lá, onde o sumo sacerdote apenas entrava uma vez por ano no dia da grande expiação. O anjo Gabriel lhe ensina que deve agora adorar dentro de si mesma. Sem mais explicações, passamos à frente. Tenda, Arca da Aliança e Maria. Tradição cristã, Maria é saudada como a Foederis Arca. Eu não sei se vocês sabem o que é a Foederis. Não vos diz nada assim de repente. Foederis é a arca incorruptível, aquela que nada a pode corromper. Estão a entender? A Arca da Aliança, a invocação que provém da aliança do Monte Sinai. A arca é novamente encontrada em Maria, que é incorruptível e dura eternamente. Incorruptível a Imaculada, durar eternamente a Assunção. A arca desapareceu na história, antes do filme do Indiana Jones, quando os israelitas, no século VI a.C., são invadidos por Nabucodonosor e depois disso o Templo de Jerusalém é invadido de tal forma com os espólios de guerra, a arca revestida a ouro é roubada e desaparece na história. Torna novamente a reaparecer esta arca quando, na igreja etíope, a igreja etíope tem cristãos, portanto a Etiópia tem cristãos, esses cristãos têm um rito próprio e eles dizem que têm a Arca da Aliança, ou pelo menos relíquias da Arca da Aliança. Jeremias 3,16 invoca esta mesma situação danosa. Imaginem, vou-vos dar um exemplo. Imaginem que vocês moram num local onde tem uma igreja. E à vossa volta, durante milhares de quilómetros, dezenas de países, não existe mais nada. Tem uma igreja, com um sacrário. E essa igreja é destruída. Levam tudo embora e as paredes da igreja são derrubadas. Como é que vocês se sentiriam? E para além disso, pertencem a uma cultura onde tudo aquilo que acontece de mal é por causa dos pecados do povo. Jeremias 3,16. Quando tiverdes crescido e multiplicado na terra naqueles dias, oráculo do Senhor, não se falará mais em arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém. Ninguém se lembrará mais dela, nem vão procurá-la ou tentar fazer outra. Esta é a desolação de Jeremias. Primeiro século depois de Cristo, o apócrifo do Antigo Testamento, portanto contemporâneo de Cristo, chamado Apocalipse de Baruch, fala de um anjo mandado por Deus para levar a arca do Santo dos Santos para um lugar escondido na terra, uma gruta, até ao dia em que Jerusalém seria edificada para sempre. Este mesmo texto é trazido à luz do Novo Testamento em Apocalipse. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu. Apareceu no santuário a arca da sua aliança. Por anjo, vamos lhe chamar Gabriel.
A arca, vamos lhe chamar Maria, e a Jerusalém, edificada para sempre, vamos lhe chamar Igreja. Então, com isto tentamos responder de que forma então o Evangelho diz, aplica a Arca da Aliança que tinha desaparecido no Templo de Jerusalém. Vamos tentar entender, aprofundar ainda mais. Lucas 1, 26, 38 fala de Gabriel que revela a Maria que será a mãe do Filho de Deus, realizando uma nova forma de aliança com o seu povo e que Maria responde com sim, já nós sabemos. Sabemos que a arca não pode perecer porque o material incorruptível da arca em Maria corresponde à sua singular santidade. Levou no ventre a presença encarnada de Deus, de Jesus, que é a nova lei, a nova eterna aliança. Como é que essa arca poderia ser corruptível? Não pode. Não podendo, Maria foi assunta no céu. Século II e terço e terceiro, já temos autores da patrística, como vocês podem acompanhar nos 5 minutos com Maria, a falar sobre esta questão. O que é que nós hoje sabemos sobre a doutrina da Assunção? Que Maria é morta, mas que não sofreu a corrupção da morte. São duas coisas diferentes. Estão a entender? Ok? Lucas 1, 39, 56. A arca é transferida de Balá de Judá a Jerusalém. Comparem 2 Samuel 6, 1 a 2, naquelas tabelas que eu vos falei, a Lucas 1, 39. Ambas as viagens trazem a alegria ao povo. Sussultou o menino no ventre da sua mãe. David, que dançava com, não sei chamar aquele instrumento, pandeiro, acho que se chama de pandeiro, que dançava com o pandeiro à frente da arca. Comparem 2 Samuel 6, 5, 12, 14, 16 com Lucas 1, 41 a 44. Presença da arca na casa de Obed-Edom é a origem da bênção. O espírito profético confiado a Isabel e ao menino no seu ventre. 2 Samuel 6, 11, 12 e Lucas 1, 41. David exclama: como poderá vir a minha arca do Senhor? Comparem 2 Samuel 6, 9 com Lucas 1, 43, em que Isabel diz: de me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Então, de arca do Senhor, temos a mãe do Senhor. Reparem como a arca se torna mulher, mãe. A arca permanece na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Maria permanece em casa de Isabel durante 3 meses. Íntima conexão com a Assunção, porque Cristo ressuscitado, o Rei Messiânico, introduz Maria, a arca nova no templo celeste, naquele posto que ele preparou para ela na casa do Pai, com a sua morte e a sua ressurreição. Mais ainda, a filha de Sião, finalmente, não é? Eu já utilizei tantas vezes a expressão Maria, filha de Sião, Maria, filha de Sião, Maria, filha de Sião. O que é isso? Vamos ver. No episódio da Anunciação, nós encontramos a saudação do anjo, este Caire. Ora, esta saudação não é habitual. Eventualmente diriam Shalom, ou não é habitual no contexto em que foi. Porque, olhando para o Antigo Testamento, nós vemos em Sofonias, Joel e Zacarias um oráculo que tem uma réplica perfeita naquilo que aconteceu a Maria, chamando-a não Arca da Aliança, mas Filha de Sião. Depois vamos ver o que é Sião. Forma esquemática. O alegra-te, exulta, regozija, vocês já conhecem à memória o episódio da Anunciação,
Sofonias 3,14, Joel 2, 21, 23, Zacarias 2, 14a, 9, 9. Não temas, diz o anjo. Sofonias 3, 16, Joel 2, 21. O Senhor é no meio de ti. O Espírito Santo cobrirá com sua bênção. Sofonias 3, 15c, 17a, Joel 2, 27. Ele será rei que governará as nações de Israel, não é como rei. Sofonias 3, 15c, Zacarias 9, 9c. E como Salvador. O rei vitorioso é conhecido como Salvador. Sofonias 3, 17b, Zacarias 9, 9d, 10. Querem ver? Sofonias, quem é? Sofonias é um profeta que exerce o seu ministério em Jerusalém durante o reinado de Josias, 639 a 609. Portanto, 30 anos ele foi rei, 9 anos Sofonias foi profeta. Quando o rei Acás pediu ajuda contra Damasco e Samaria no ano 734, o rei de Judá estava debaixo das forças assírias. O paganismo corrompia o povo e o sangue inocente escorria nas ruas de Jerusalém. Para inverter a situação, o rei Josias encarrega Sofonias de reformar o reino de Judá. O profeta estigmatizou a idolatria, fraudes, excessivo comércio e distorção de culto depravado. Ora, naquele dia, diz Sofonias, em meio de ti, deixarei apenas um povo humilhado e pobre. Um resto de Israel que buscará apoio onde? No nome do Senhor. Ninguém mais praticará a injustiça. E assim nasce a pobreza de espírito do Novo Testamento. Vocês pensem esta mesma frase aplicada a todos aqueles que sofrem do problema do coronavírus, que perderam os seus empregos, a todas as sociedades que estão dentro de um cataclismo, e vocês vão ver que isto só vai piorar. Um povo humilhado e pobre, um resto de Israel, cujo seu único apoio é o nome do Senhor. Por isso é que São Paulo vai dizer que o nome de Jesus tem poder, não é? E o que é que diz a filha de Sião? Exulta, alegra-te, filha de Sião, no meio de ti virá o Senhor. O que é Sião? Sião é a rocha de Jerusalém Jebuseia, que surgia do lado oriental da cidade, sobre a qual o rei David construiu o seu palácio e fez transportar a arca. Sião, desde a construção do Templo de Jerusalém, é o monte do Templo e sinónimo de toda a Jerusalém. A filha de Sião significa então o lugar da habitação de Deus, da aliança no tempo que passou a significar todo Israel. Aliança, melhor, Sião, o nome Sião, no original hebraico, é usado diversas vezes no Antigo Testamento. Sinónimo, o campo semântico de Sião é ventre materno, peito, íntimo, sabedoria, espírito, coração. Então, o centro de Jerusalém é o Monte Sião. Se quisermos, o coração da aliança de Deus é o Monte Sião. Ora, vamos então a uma exemplificação do exercício prático do qual eu vos falo. Sofonias 3. Alegra-te, filha de Sião, exulta Jerusalém, regozija com todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a tua condenação, desperdeu o teu inimigo, rei de Israel. É o Senhor no meio de ti, tu não mais verás a desventura. Naqueles dias se dirá em Jerusalém, não temer Sião, não deixar cair os teus braços. O Senhor teu Deus é no meio de ti, um Salvador potente. O que é que Lucas diz em 28? Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eis que conceberás num ventre um filho,
Não temer, Maria, eis que conceberás no ventre um filho e lhe chamarás Jesus. Hoje nasceu para vós um Salvador. Estão a ver as assonâncias entre uma e outra perícope? É impressionante o trabalho que Lucas fez. Este alegra-te é uma saudação planetária, porque foi feita em Belém. Belém da Judeia, Belém dos estrangeiros, Belém dos gentios, Belém que está na fronteira a norte de Jerusalém, com os outros povos. Esta saudação é uma saudação planetária da nova aliança para todo o mundo, porque o cristianismo é universal. Vocês sabem o que é que significa a palavra católico? Significa universal em grego. Catoliquez, universal. Conceberás no teu ventre. Ora, existe outro local para conceber que não seja no ventre? Do templo de Jerusalém, no Monte Sião, Deus escolhe o ventre de Maria e tal evidencia a natureza virginal da conceção de Maria. Uma conceção real, mas interior. Por isso é que ela concebe, não no alto dos céus, de onde desce, em cima de uma nuvem, Jesus menino, que lhe é dado. Mas ela concebe no seu interior. Jesus, Rei Salvador. Quando o Rei é vitorioso, significa que ele conseguiu a salvação. A profecia de Natã se cumpriu no mistério pascal de Cristo, ressuscitado, à direita do Pai, que governa na eternidade, na casa de Israel. Sempre o mistério pascal, tenham isto em atenção para aquilo que vem a seguir. Maria, filha de Sião. A filha de Adão no caminho de Abraão e de Abraão a David até chegar a Cristo. Maria é a última etapa. Imaginem uma corrente. A criação do homem, Adão, o primeiro elo da corrente. Depois toda a sua descendência. Abraão, o pai da fé. David, o rei de Israel, do qual nasceria o Messias. O último pedacinho da corrente, quem é? Maria. Toda santa filha de Sião resgata das sombras da história os patriarcas e as matriarcas de Israel que esperam no Senhor. Maria também, filha de Eva, concretiza o último elo que liga os filhos às promessas de Cristo. Já vamos ver Gênesis 3,15 e a sua ligação com o Apocalipse. Com a vocação singular que lhe foi confiada, é a testemunha da fidelidade de Deus às suas promessas. A Virgem é a aurora radiosa que anuncia o dia de Cristo, a salvação eterna. A toda santa é ápice perfeito da purificação incessante que o Senhor realiza no seio do seu povo. Maria, enquanto filha de Sião, é o cume da história de Israel. Tem um êxodo não menos tribulado do que aquele da antiga aliança e realiza na igreja que peregrina ao encontro do esposo a glorificação final, apesar do peso das suas debilidades. Ouvimos aqui a palavra Maria como mãe de misericórdia. Achou-se a filha de Sião, depois da longa espera da promessa, para que se cumprissem os tempos e se instaurasse a nova economia, quando o Filho de Deus assumiu em Maria a natureza humana, libertou, com o mistério da sua carne, o homem do seu pecado, para que Sião, de uma vez por todas, pudesse ser proclamada santa e imaculada junto de Deus. Mais ainda, Maria é a Nova Jerusalém. Quem é Jerusalém? É uma cidade, já sabemos, fundada não pelo rei David, mas fortalecida, se fizermos a questão da colocação das muralhas, nos reinados de Saul para a frente, tem uma posição geográfica vantajosa, as suas muralhas são chamadas de ventre materno, pois dentro protege os seus habitantes. Recordamos que a palavra metrópole significa cidade-mãe e que a maternidade simbólica de Jerusalém contém dois princípios. Deus
no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, nas tábuas da lei, e o seu povo protegido, que existe debaixo da palavra de Deus. Mas em que sentido? Isto é uma profecia que tem a ver com Maria. Vejamos. Deus habita no meio dela, chamada encarnação. Logo, Jerusalém. Esta interpretação rabínica é do século I depois de Cristo. Jeremias 31, 22 diz: sim, o Senhor criará algo novo sobre a terra. A mulher cortejando o homem. Claro que uma mulher corteja um homem não tem nada de prodigioso, miraculoso e não é novo sobre a terra, correto? Mas se for Sião, com a sua santidade, que seduz, corteja Deus, leiam Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Jerusalém, Mãe Universal, Cidade Santa, Mãe dos Povos, com a reconstrução do templo, depois do exílio, unem-se três povos à volta do templo, os dispersos filhos de Deus. E unem-se à volta de uma mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Santo Ambrósio de Milão, estamos quase a finalizar o século IV, diz: bem-aventurada Jerusalém, bem-aventurado todo aquele ventre de Maria que coroou tão grande Senhor. Coroou quando o formou, coroou quando o gerou. Pelo mesmo facto que o concebeu e o deu à luz para a salvação de todos, impôs sobre a sua cabeça uma coroa, para que através da fé dos fiéis de Cristo pudesse tornar-se o Senhor de cada homem. Santo Ambrósio há 1600 anos atrás. Maria nas prefigurações. Diz o Concílio Vaticano II, no Emergêncio 65, Maria foi profeticamente prefigurada na promessa feita aos progenitores caídos no pecado sobre a vitória da serpente. Gênesis 3,15. De modo semelhante, esta é a Virgem que conceberá e dará à luz um filho cujo nome será Emanuel. Isaías 7,14, Miqueias 5, 2 a 3. Começamos com Isaías 7,14. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel. Mateus 1, 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O que significa para Maria esta prefiguração? Depois da narração da concepção virginal de Cristo, Mateus justifica a linhagem de Davi de Jesus através de uma paternidade legal de José. O Emanuel Ezequias, no passado, assegurou a dinastia davídica, assim também na Igreja esta permanece. Porquê? Porque se cumpriu o oráculo. O Deus conosco, Emanuel, que permanece até ao fim do mundo. Maria concebe de forma prodigiosa, como indicado pelo oráculo, por virtude do Espírito, seja o filho de David, tal descendência davídica, seja o Deus conosco. Dessa forma, se justifica as palavras de Jesus quando em Mateus afirma: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vi para abolir, mas para cumprir. É isto mesmo que acontece com Maria. Os oráculos do Antigo Testamento se concretizam em Maria, ainda que de uma forma exponencialmente mais significativa. Maria não é anti-judaica, não é uma reformadora, apenas deixa acontecer o Espírito Santo em si. É na disponibilidade do Deus conosco que a vontade do Pai na vida de Maria, mãe de Jesus, se manifesta.
E da profecia de Isaías passamos à profecia de Miqueias 5:23. Por isso Deus os abandonará até o momento em que der à luz aquela que deve dar à luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se levantará para apacentar com a força do Senhor, com o esplendor do nome do Senhor seu Deus. E estarão bem seguros, porque agora ele é grande até aos limites do país. E esta profecia foi dirigida a Belém de Éfrata, como local pequeno. Sublinha quanto a humildade das origens se confronta com a gloriosa Jerusalém. Deus constrói nos planos da insignificância humana. Quando der à luz aquela que deve dar à luz, identificação do povo eleito com a mãe do Salvador. Toda a comunidade se concentra na pessoa da mãe do Messias. Encontramos também aqui um paralelismo entre Miqueias 5:1-4 com Lucas 2:4, 6, 9, 14. Regressam os temas da filha de Sião e da arca da nova aliança. E chegamos então à última prefiguração tão famosa que fez história, fez escola, foi citada pelos padres da Igreja sobre Maria até não poderem mais, como Maria, como Nova Eva, e no final foi apenas citada no Apocalipse. A mulher do primeiro livro da Bíblia aparece na mulher do último livro da Bíblia. Passando por Israel, passando por Maria, até chegar à mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com as 12 estrelas. De mulher em mulher. Assim se escreveu a história da salvação. A mulher não é Eva. Em Gênesis 3:15, estabelecerei inimizade entre ti e a tua descendência, etc, etc. Em hebraico, no original, claro que os nossos padres da Igreja não sabiam isto, mas em hebraico original, o texto não está a referir-se a Eva, que pertence a uma narração precedente. Está a referir-se ao oráculo do Senhor. A semente da mulher é aquela que esmagará a cabeça da serpente porque se mantém fiel nos caminhos de Deus. No século I depois de Cristo, já se olhava para Eva como a primeira das matriarcas de Israel. Em Apocalipse 12, nós encontramos, Apocalipse 12:9, que a mulher confronta, luta contra o dragão, a antiga serpente. Esta antiga serpente se refere a Gênesis 3:15. Não conseguindo atingir a mulher, vocês reparem, a serpente atingiu Eva, mas não conseguindo atingir a mulher da Apocalipse, fez guerra a quem? Ao resto da sua descendência. Este resto de Israel, porque fiel à palavra do Senhor, às suas promessas. A mulher, Caná, da cruz, de Israel, do Apocalipse, é esposa, é Israel, é a Igreja, é Maria, esposa do Cordeiro, como cordeira. É a cidade santa, é a Nova Jerusalém, que contém as 12 tribos, que corresponde às 12 estrelas. Não se fala em duas mulheres, em duas alianças, em dois povos. Fala-se num só povo, numa só aliança, que tem a sua origem onde? Na mulher. O mistério do parto desta mulher não se refere a Nazaré, refere-se ao mistério pascal.
A mulher é Maria, no mistério pascal, mãe de todos os discípulos, que depois na igreja encontra o seu eco. Chegados aqui, o último tema do nosso grande percurso da espiritualidade de Maria no Antigo Testamento, a sabedoria em Maria. Maria é celebrada no cristianismo como o trono da sabedoria. As raízes mariológicas de tal invocação são bíblicas. O conceito de sabedoria indica a atividade do homem que deseja saber, conhecer, aprender. Primeiro o cosmos, depois sobre si próprio. Por isso o homem se vê como um microcosmos, um micro-universo. Nestas duas dimensões, o homem bíblico tenta encontrar a sabedoria. O que é a sabedoria? O conhecimento feito experiência. A sabedoria de Deus, o conhecimento feito experiência de Deus. Para o homem bíblico, não existe a distinção entre sagrado e profano. Deus está presente em todos os momentos, em todos os lugares. A lei é o ensinamento, a revelação do Senhor ao povo de Israel, de forma a que ele possa conhecer a sabedoria. Quem a acolhe e se insere na vontade de Deus, quem é contrário à lei, encontrará a desordem e a morte. Então, assim sendo, Maria, hebreia, é herdeira da Torá, a lei. E quem cumpre a Torá alcança a sabedoria, a chamada Kabod, Yahvé, em hebraico. Maria acontece então como um povo humilhado e pobre, o resto de Israel, mas sabe que a sabedoria está no nome do Senhor. Pois quem não pratica a injustiça, pratica a justiça, e a justiça é a lei do Senhor. Então Maria é memória protetora da sabedoria e exegeta. Já vamos ver porquê. Israel é o povo da memória. Recordar a intervenção de Deus com a aliança, a oração e vida. Maria, filha hebreia, herda a fé dos pais e concentra a história do filho na sua meditação. Desde o ventre da mãe até o ventre do túmulo, Maria repete o itinerário sapiencial que caracteriza a sua cultura espiritual. A memória sapiencial é dinâmica, pois atualiza-se no presente. Assim é com Maria, quando conserva todas as coisas no seu coração, compondo o grande mosaico dos Evangelhos. Maria é exegeta do Filho, assim como o Filho é exegeta do Pai. João 1,18. No momento da cruz, Maria era como aquela Judite que exortava a esperar em Deus, porque Deus fosse capaz de fazer ressurgir Jesus de entre os mortos. Maria, colocando a sua esperança no Senhor, criou o sábado de Maria. O sábado onde a única coisa que existe é Maria e a esperança nas promessas de Deus. E esta é a sabedoria de Maria para nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, tempo para as nossas perguntas. Vamos então começar com as perguntas. Os povos do Antigo Testamento tinham noção de que uma virgem seria mãe de Jesus, nosso Salvador, diante das profecias apresentadas, ou não entendiam o sinal? Funciona desta forma. Os oráculos são realidades que se podem aplicar todos os dias. A aplicação dos oráculos, tendencialmente, dada a situação do povo de Israel, sobre o domínio primeiro de Alexandre Magno, depois do Império Romano, etc., etc., vai entendendo que uma salvação definitiva, não pode uma salvação permanecer em suspenso, mas é necessário que exista uma salvação definitiva. Ora, essa salvação definitiva tem que acontecer obrigatoriamente numa pessoa. O problema é que os oráculos são inspirados por Deus.
Logo, a sua compreensão e a sua realização dependem de quem? De Deus. Então, ao inefável oráculo correspondia, estou a entender? Ao inefável oráculo corresponderia sempre um mistério que se realizaria até chegar a Cristo, que ninguém desconfiava que fosse possível, e acontecer o que aconteceu. A partir de não penseis que vim abolir a lei, mas para cumpri-la, seria indevido o canto tatum ergo, pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Podemos interpretar o Antigo Testamento sem o Novo ou o Novo sem o Antigo Testamento? Não podemos. Eu já tive professores meus de exegese que tentaram interpretar o Antigo Testamento a partir de si próprio. O chamado contexto remoto. Qual é o problema? Se nós olharmos como cristãos para o Antigo Testamento e não formos capazes, com o Antigo Testamento, de chegar ao Novo Testamento, nós ficamos perdidos a metade da estrada. É como se uma motorizada tivesse apenas uma roda. Nunca equilibra. Até se pode arrastar, até pode chegar a algum sítio, mas não funciona. Poderia falar mais um pouco sobre o sentido da expressão a pobreza de espírito do Novo Testamento? Ora, pobreza. O resto humilhado, o povo humilhado, o povo pobre. Mateus 5, bem-aventuranças, felizes os pobres de espírito. Deus não tem o gosto no sofrimento do homem. A pobreza, chamada tapeinosis, é um conceito que tenta traduzir o anawim. A pobreza de Maria está na disponibilidade reverencial à vontade de Deus Pai. Essa é a pobreza. A capacidade de dizer que sim, de aguentar o sim e estar disponível para tudo aquilo que Deus lhe peça. Essa é a pobreza. Qual é a pobreza do povo de Israel? A humilhação do povo de Israel. Qual é a característica do resto de Israel? Colocar toda a sua confiança na palavra do Senhor. Estão a entender? Essa é a sua única riqueza, mas é a sua única pobreza, porque da expropriação nós estamos a falar. Porque Jesus trata Maria Madalena por mulher. Maria Madalena aparece neste contexto não tanto quanto ela, como se vocês compararem João 20, 11, 18 com o Cântico dos Cânticos 3, versículo 1 a 4, este episódio de Jesus como um suposto jardineiro ressuscitado, que ela confunde com o jardineiro e vai perguntar onde é que o colocaram, o que é? É Maria de Magdala, que depois funciona num esquema em que nós temos, ao contrário do nosso esquema grego, que o melhor está na conclusão, no esquema hebraico, ainda que escrevam em grego, funciona desta forma. O melhor está no centro. Estão a entender? Então, se vocês olharem para João 20, versículos de 11 a 18, vocês veem Maria de Magdala no início, Maria de Magdala no fim. Depois o de Magdala desaparece e aparece apenas Maria. E depois, no final, antes de Maria de Magdala, aparece novamente Maria. E sim, Maria é um nome muito comum na região porque é a irmã de Moisés. Ultra famosa na época. Miriam. Então, o centro, Maria de Magdala, Maria de Magdala, Maria, Maria, o centro dessa narração é a palavra mulher.
a palavra mulher. A mulher vai aparecer 6 vezes. Bodas de Caná, samaritana, cruz, adúltera, Maria Magdala, Apocalipse 12. Tirando para fora Maria Magdala, mulher adúltera e a samaritana, aparece 3 vezes. Bodas de Caná, Nova Aliança, nós já vimos. Na cruz, a maternidade eclesial de Maria e Apocalipse 12. A afirmação da vitória definitiva do bem contra o mal. Entendido? Há alguma possibilidade de algum dia a Arca da Aliança reapareça? É assim, a Arca da Aliança é perdida. O que nós sabemos é que a Etiópia, a liturgia etíope, tem uma liturgia própria. Eles conservam aquilo que eles dizem ser a Arca da Aliança. Ou relíquias da Arca da Aliança. Mais do que isto, eu não vos sei dizer. O que seriam esses oráculos? Oráculos é a mesma coisa que profecia. Oráculo do Senhor. Tarararararara. Oráculo do Senhor. Tarararararara. Eu dou-vos o exemplo de um oráculo. Oráculo do Senhor, segunda-feira, o vosso segundo exame deste curso vai estar disponível até domingo. Não é escatológico, é um oráculo. Não é do Senhor Daniel. Vocês vão ter os exames. Mas, regressando às perguntas, nas palavras de Stefano, sobre o Sinai e Maria, está escrito no texto Sião. Por acaso não seria Sinai? Ora, vamos para trás para ver se eu cometi algum erro ao traduzir o texto. Não, porque a relação funciona assim. A relação entre Sinai e Maria tem a ver com o Monte Sião, onde acontece a aliança do povo com o povo através de Moisés. Não tão certo, exatamente. É com o Monte Sinai. Fui eu que traduzi mal. Sim, fui eu que traduzi mal. O que está ali escrito é em relação com o Monte Sinai. Obrigado a quem fez a pergunta. O nome Maria aparece 3 vezes. Caná, cruz, Apocalipse. Prefigura a Trindade em Maria, Criador, Salvador e Santificador? Nunca lá cheguei a essa conclusão. Nunca vi essa conclusão, mas repito as palavras de São Gregório Magno: se alguém chega a novas conclusões, eu serei o seu primeiro discípulo. Dito isto, vamos então aos recados. No próximo sábado faremos uma live para anunciar uma novidade que estamos preparando no próximo sábado. Portanto, vocês vão passar a semana ruidinhos, esperando a live de sábado para saber o que é. Faz parte. 5 minutos com Maria, série patrística, todos os domingos, às 10 horas da manhã, hora Brasília, comodamente no YouTube. Vamos acompanhando a Mariologia Patrística, até porque, lá mais para a frente, terão novidades. Teste Oráculo do Senhor de segunda a domingo e depois fechamos. Vai ser o segundo teste. Método de 25 perguntas, como da outra vez, com múltipla escolha, como da outra vez. Está bem? É necessário, sobretudo para vocês, repassarem os vídeos, repassarem os PowerPoints. São ou não são cultores de Mariologia? Até porque tudo aquilo que vocês vão aprendendo daqui por uns meses, nós vamos começar a colocar em prática, mas mais não digo com a minha língua comprida. Ora, dito isto, até amanhã, se Deus quiser, nos 5 minutos, com Maria, a partir das 10 da manhã, hora Brasília. Para todos,
um santo sábado de Maria, um santo domingo e vemos amanhã às 10 da manhã. Obrigado.